Opa, aqui é o Ailton e eu tô aqui de novo para mais um vídeo de análise da semana. Se você é um assinante novo, né? Se você tá começando agora a acessar o material do canal do Escola de Trading, esse aqui é o nosso site, né? É o site onde eu converso com bastante pessoas que me procuram aqui, né? A gente tem chat online, eu mesmo converso com as pessoas. E nele você pode se inscrever para receber alerta de materiais novos, né, vídeos novos. Eu envio o alerta para você por aqui. E você pode, além de tudo, conversar comigo pelo Skype, né? Você pode adicionar meu perfil no seu Skype aí e até pedir uma aula gratuita de final de semana comigo, né? Eu te adiciono no grupo que eu e os meus alunos, que a gente opera junto, né, todo final de semana. Eu te adiciono lá para você ter uma ideia como é que a gente opera e o que a gente pode fazer por você aqui. Então vamos lá para a análise. Eu vou deixar a descrição do endereço desse site eu vou deixar o caminho, né, o endereço do site na descrição do vídeo. Você pode acessar lá e vir conversar comigo, ou então me adicionar no Skype direto aí. Comentando um pouquinho da análise do final de semana passado, a gente viu aqui Werder Bremen e Darmstadt. Naquele vídeo esse jogo aqui acabou dando todas os prognósticos, né, que eu coloquei, todas as tips que eu dei acabaram acontecendo, né? Todas elas. Não é sempre que isso acontece, mas também se você é um usuário novo aqui, né? Se você é um assinante novo, você sabe que a gente dá uma olhada nos vídeos que a gente tem aqui, né? Que a gente tá eu venho analisando jogos todo final de semana e tem bastante gente aí se aproveitando aí dos prognósticos, né, das previsões, das tips, e pegando lucro aí. Então, esse aqui foi um dos melhores jogos, porque nesse jogo eu disse que poderia ser um over 0.5 HT, saíram 2 gols no primeiro tempo. Poderia ser uma lei no Werder Bremen, terminou 2-2, Werder Bremen, a lei entraria, né? Poderia ser um over 1,5 em primeiro tempo, over 1,5 se o jogo demorasse para sair gol, né? Poderia esperar a odd subir, aconteceu. E poderia ser over 2,5, também aconteceu, né? Então 100% isso daqui. Então, como deu certo, como eu venho dizendo, quando dá certo não tem muita coisa a ser comentada. Deu certo, parabéns para você se você usou, parabéns pelo Green, e a gente pode notar que tem gente falando comigo no Skype aqui. Se você usou, parabéns, e vamos pro Green dessa semana. Então o jogo que eu escolhi para análise desse final de semana foi Tottenham e Arsenal. Vai acontecer amanhã, dia 5, às 9h45 da manhã, né, pela 29ª rodada do campeonato inglês. Começando olhando aqui no confronto direto, a gente vê aqui teve uma vitória do Arsenal aqui, né, em 2014, e dali pra cá, com exceção desse jogo aqui que foi Liga, a gente precisa discernir os campeonatos. Então quando é Liga a gente não coloca no meio, é campeonato diferente. Então teve essa vitória do Arsenal em 2014 e dali pra cá só teve empate e vitória do Tottenham.
né? Então o Arsenal não ganha do Tottenham no campeonato inglês, né? Há quase 1 ano e meio. Não, há quase 2 anos. Ó. Foi em março, 16 de março, a última vitória no campeonato inglês. Então faz quase 2 anos já. Certo? Nos últimos 10 jogos em todas as competições desse ano, né, a gente vê aqui o Tottenham vem de uma derrota. Ele tem 2 derrotas no total, um empate e 7 vitórias, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vitórias. O Arsenal vem de 4 jogos sem vencer na temporada. Tem 4 derrotas, 3 vitórias e 3 empates. A campanha do Tottenham é melhor até aqui. Certo? Na classificação do campeonato inglês, a gente vê o Tottenham em segundo lugar, o Arsenal em terceiro. Jogando em casa, o Tottenham ele cai um pouquinho o rendimento, mas quase mantém aqui, né? Ele tem 28 pontos em 14 jogos em casa, onde 8 foram vitória, 4 foram empates e 2 derrotas. Ele tem 25 gols a favor e sofreu 10. O ataque do Tottenham funciona bastante. O Arsenal, ele mantém o terceiro lugar, né, na campanha fora de casa. É uma campanha boa, mantendo a regularidade do geral. Ele tem 24 pontos em 14 jogos. Tem 7 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Marcou 25 gols, sofreu 18. A defesa, os ataques são parecidos e a defesa do Tottenham é um pouquinho melhor. Todos os jogos na condição casa fora, a gente vê aqui as vitórias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vitórias do Tottenham, 4 empates e 2 derrotas. O Arsenal tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vitórias, 4 derrotas e 3 empates. Então, olhando assim, a campanha do Tottenham em casa é melhor que a do Arsenal fora de casa. Vou te dar aqui uma ferramenta nova, tá? Para essa análise de condição casa fora. Se você olhar aqui, por exemplo, tá? Se a sua intenção for analisar mercado de probabilidades, um dos pontos que você pode analisar é ver se o time tem capacidade de pelo menos empatar. Tá? Então, como a gente viu ali, a defesa do Tottenham é um pouco melhor. Então vamos analisar aqui uma possível lei ao Arsenal. Tá? Então vamos ver aqui. Para a gente fazer isso, quando a gente faz lei, quando a gente quer fazer lei, o que tem que acontecer é o Arsenal não vencer o jogo. Tá? Então vamos ver os jogos que o Tottenham não perdeu e os jogos que o Arsenal não venceu. A gente faz uma comparação e vê se a lei cabe. Tá? Então vamos ver aqui. O Tottenham tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 jogos o Tottenham não perdeu. Agora vamos ver os jogos que o Arsenal não venceu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele não venceu 7 e venceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Metade. E o Tottenham não perdeu 12
e perdeu 2. Ou seja, a campanha do Tottenham é bem melhor do que a do Arsenal. Onde, jogando fora de casa, o Arsenal não consegue vencer metade dos jogos. Como o Tottenham tem essa grande variedade de jogos em que ele não perde, então a lei vale. Tá? Então essa é uma ferramenta que eu trouxe, é uma forma de analisar nova que eu resolvi trazer para você nesse vídeo aqui, ok? Então, uma possibilidade a gente já achou aqui, lei ao Arsenal. A quantidade de gols, o Tottenham tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos com under 2,5 e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 com over 2,5. Então os jogos do Tottenham em casa costumam dar mais over 2,5. Ele oscila entre 1,5 e 2,5, mas mais pro 2,5. O Arsenal tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 com under 2,5 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 com over 2,5. O Arsenal também oscila de 1,5 a 2,5 com maior quantidade de over 2,5. Então a gente já viu aqui que o jogo tende nessa faixa, né? 1,5 ou 2,5. Vamos descer aqui então. Vamos ver a análise classificativa do adversário. O Arsenal aparece em terceiro. E nessa faixa aqui da parte de cima da tabela, né? De cima para o meio da tabela, o Tottenham não perdeu de ninguém. Perdeu para o Leicester, mas o Leicester está aqui como o time a ser batido, né? Ele quase não perde de ninguém aqui. Mas nessa faixa aqui o Tottenham não perdeu de ninguém, né? Ele tem 2 vitórias, 2 empates nessa área aqui. E tem só a derrota para o Leicester. Os jogos costumam ter over 2,5, até over 3,5, né? Tottenham e City, Tottenham e West Ham e Tottenham e Stoke. Só teve 0-0 com o Liverpool. Mas os outros jogos aqui dessa área, over 3,5 até. Com predominância de gol em primeiro tempo ainda. Esses 3 jogos tiveram gol em primeiro tempo, só contra o Leicester que não. O Tottenham aparece em segundo, ele aparece aqui, né? E no topo da tabela, o Arsenal venceu o Leicester, que já é um bom resultado fora de casa. Ganhou do Leicester, perdeu do Manchester United, esse aqui já não é um bom resultado, né? E aqui mais próximo aqui ele empatou com o Stoke. Então nessa área aqui da tabela, o Arsenal venceu um jogo e não venceu os jogos próximos, né? E tiveram gols em primeiro tempo ainda, e sempre quem abriu o placar foi o time da casa, né? O Arsenal costuma, aqui no topo, o Arsenal costuma sair atrás no placar, tá? Então a lei aqui parece que favorece, aquela lei que a gente viu ali em cima. Descendo aqui a página, a gente vem para o quadro de gols. O Tottenham tem 1,79 de média de gol marcado em casa. O Arsenal sofre 1,29, quase se equipara os números. O Arsenal marca 1,79 fora de casa. O Tottenham sofre 0,71. É bem baixo, né? Dá pra ver que a defesa do Tottenham funciona bastante. O Tottenham quase não sofre gol em casa.
Média de gol marcado mais sofrido, 2.5 do Tottenham, 3.08 do Arsenal. 2.5 é igual à média mínima, né? Entre as duas, o 2.5 é menor. Média mínima bate 2.5, talvez o jogo vire over 2,5. Jogos sem sofrer, 43% do Tottenham, sem marcar 21% do Arsenal. A média aqui do Arsenal, né, em jogos que ele não marca gol, é baixa, e a do Tottenham chega perto da metade. Jogos sem marcar do Tottenham, 29%, parecida com a do Arsenal. E o Arsenal 43% sem sofrer, também quase metade. O Arsenal não sofre gol. E os dois times têm média baixa de gol, média baixa de jogos sem marcar. Eles costumam marcar gol nos jogos que eles fazem. O Tottenham em casa e o Arsenal fora. Jogos com mais de 2,5 gols, 57% do Tottenham, 57% do Arsenal. Menos de 2,5 gols, 43% para cada um. Isso reforça o over 2,5 que a gente viu aqui. Que eu falei aqui, né? Que o jogo pode chegar a over 2,5. Abre o marcador a qualquer altura. O Tottenham abriu 7 vezes em 14 jogos em casa, metade, né, 50%. O Arsenal abriu 8 vezes em 14 jogos fora de casa, 57%. Porém, dessas 7 vezes que o Tottenham abriu o placar, 5 delas foi em primeiro tempo. Já o do Arsenal foram só 2. Das 8 que ele abriu, 2 foram em primeiro tempo. 25%. Então, no primeiro tempo, quem joga melhor no primeiro tempo é o Tottenham. Tá? Vence no final. O Tottenham venceu 5 dos 7 jogos que ele abriu o placar, 71%. O Arsenal venceu 6 dos 8 que ele abriu o placar, dando 75%. O Tottenham tem 3 reviravoltas em 4 jogos que ele começou perdendo. Ou seja, o Tottenham tem capacidade de virar placar, né, quando ele começa perdendo. Ele tem capacidade de virar placares. Já o Arsenal não tem. Dos 5 jogos que ele começou perdendo, ele só virou 1. Os outros não. No momento dos gols, né, se a gente for fazer aquele over, esse over que a gente viu ali, a gente pode ver quando é que dá para colocar esse over. Então o Arsenal sofre bastante gol aqui. Sofre bastante gol aqui dos 16 aos 30. O Tottenham marca uma quantidade intermediária de gols aqui, né, se comparado com outros momentos. E o melhor momento mesmo do Tottenham é nos últimos 15 minutos do primeiro tempo. Tem 7 gols marcados. E é exatamente o pior momento do Arsenal. Ele tem 4 gols sofridos. Ele sofre bastante aqui também no meio do primeiro tempo. Mas ele não, aqui nos últimos 15 minutos ele não marca tanto gol como aqui, né? Aqui o Tottenham sofre muito pouco para que essa média aqui seja uma média perigosa para sofrer gol do Arsenal, né? Com essa média do Arsenal aqui, não é muito, não tem muito risco aqui, né? Com essa média do Tottenham em gols sofridos. Tá? Então a gente pode esperar, né? Pode esperar aqui pelo menos até o meio do primeiro tempo para colocar um over, né? Se for colocar over, dá para esperar até o meio do primeiro tempo por causa dessas médias de gols marcados e sofridos dos dois times, certo? Então dá para esperar aí. Como resultado ao intervalo, o Tottenham tem 43% dos jogos terminam 0 a 0.
do Arsenal tem 36% dos jogos com 0 a 0. Um outro placar alto aqui para o Tottenham é 2 a 0 para ele, né, ao intervalo. E do Arsenal, os outros placares altos é o 2 a 1 pro time da casa e o 2 a 0 pro próprio Arsenal. Se você somar, né, como a gente está lidando com estatísticas, se você somar os placares favoráveis ao Tottenham, né, esse 0 a 0, esse 2 a 0, esse 1 a 1 e o 0 a 0, o 2 a 1 e o 1 a 1 aqui, até o 2 a 2, você vai ver que a probabilidade tende pro Tottenham. Né? A probabilidade, o somatório tende a favorecer o Tottenham em primeiro tempo. Tá? Isso favorece até a lei aqui que a gente estava querendo fazer. Como resultado final, o Tottenham tem 3 jogos com 0 a 0 ao final. E o Arsenal tem um jogo com 0 a 0 ao final. Né? Todos os outros terminam com gols. Então vamos dar uma olhada na Betfair, as odds. Então tem aqui Tottenham e Arsenal. Primeiramente, a odd lay ao Arsenal, né? Tá bem baixa. Favorece a gente colocar pouca responsabilidade, né? Uma odd de valor pra gente entrar. Lay ao Arsenal. Outro mercado que a gente viu que tem valor é o over 2,5. Né? Tá começando com 1,86. Vamos dar uma olhada no 1,5. Tá começando com 1,29, essa odd do 1,5. Né? Tá baixa, né? Pra gente entrar logo de começo. Mas como a gente viu aqui, dá para esperar até mais ou menos os 15, né? 15, 20 minutos para colocar esse over 1,5. Então essa odd aqui com 15 minutos, ela vai beirar 1,40, vai beirar 1,50 talvez, dependendo do jogo, né? Então, se der para entrar aqui, melhor. Se não der, se o jogo tiver muito corrido, tiver muita chance de gol, a gente viu que o 2,5 também tem valor, né? Basta ver a velocidade do jogo, né? A movimentação, vale over 2,5. Outro mercado que eu mostrei ali e que tem valor, né? Vou até voltar aqui nessa estatística aqui de está a vencer ao intervalo. Tá? O Tottenham, ele abriu o placar 5 vezes em 7 jogos. Dos 7 jogos que ele abriu o placar, 5 vezes foi ao intervalo. O Arsenal, ele tem 2 vezes só. Tá? Isso aqui, somado com a possibilidade de 0 a 0 ao intervalo, tá? E a possibilidade de vitória do Tottenham, somando as porcentagens de placares, eu dou uma outra oportunidade, que seria a lei ao Arsenal HT. Tá? Essa odd aqui também não está alta para entrar. Então a lei Arsenal HT, né, a lei ao Arsenal ao intervalo, né, aqui você pega o seu lucro se o primeiro tempo terminar com vitória do Tottenham ou 0 a 0, né, ou empate, né, qualquer outro empate. Aqui também é uma oportunidade, certo? Se o Tottenham abrir o placar no primeiro tempo, né, se você entrar aqui e o Tottenham abrir o placar, esse lucro aqui já vai ser quase total para você. A não ser que o gol seja logo no no comecinho do jogo. Aí o seu lucro ainda vai ser um pouco baixo.
Mas quanto mais do meio para o fim do primeiro tempo for o gol do Tottenham, se você estiver aqui, você vai ter quase já o total de lucro, tá? Vai ficar bem próximo do total. E aí já dá para sair do mercado, tá? Então, dá para ser essa daqui. Ou leia o Arsenal para full time, né? Essa odd também tá boa. Ou também os mercados de gols. Over 2,5 se o jogo tiver corrido. E se chegar até metade do primeiro tempo e não tiver saído gol ainda, melhor fazer over 1,5 se essa odd chegar a 1,5. Ok? Então a análise dessa semana foi essa. Espero que a gente consiga um green muito legal nesse jogo aqui. Espero que você consiga um green muito legal se você for usar essas tips, usar essa análise. Muito cuidado com a sua entrada, não force o seu dinheiro, cuidado com a sua gestão, tá? Não use muito dinheiro. No trading a gente não pode visar lucro, tá? Para não ter perda muito alta. E comente esse vídeo, tá? É muito importante para mim que você até clique em gostei se você gostou, ou não gostei se você não gostou. Eu preciso saber se eu preciso melhorar alguma coisa, se você está precisando que eu melhore alguma coisa. Mas participe, acesse o site Escola de Trading, fale comigo, peça o seu jogo, peça uma análise, ou peça uma aula gratuita, prática, de final de semana, comigo no grupo do Skype. E a gente faz aqui o que for de mais importante para você. Ok? Então é isso, bom final de semana, bons greens e até o próximo vídeo. Até mais!